Nesta semana, estamos aqui na sede do Esporte Clube Corinthians Paulista, o Timão, com o presidente Augusto Melo. Augusto Melo que assume o Corinthians vencendo uma eleição, passa por grandes dificuldades, monta um grande time de futebol e consegue, dentro de uma gestão eficiente, é bem verdade, que fazendo mudanças muito intensas em todos os departamentos, criar performance e desempenho. Você vai acompanhar essa história inspiradora aqui no LSA Sports and Business. Então, presidente Augusto, o senhor que trabalhou na base, o senhor que conhece bem o clube, o senhor que consegue realmente ter conexões com todos os departamentos, se tornou um presidente popular. A gente tem o associado, tem o torcedor organizado, enfim, o torcedor comum. Eu queria que o senhor falasse para nós em relação a isso. Como é que você se sente sendo presidente pela primeira vez, o primeiro mandato, e já se torna um presidente tão popular? O gostoso disso, Beto, é você manter a sua essência, né? Não perder as suas origens. Isso é muito importante, ainda mais quando você dirige um clube do tamanho do Corinthians e não perder a sua essência. Eu sou um sócio do Clube Social desde muito tempo, há mais de 40 anos, e eu vim para cá para fazer minhas atividades esportivas. Quais são suas atividades esportivas? O Brasil quer saber. Eu gosto de futebol sempre desde que Posição. Eu sempre joguei de centroavante ou atacante de beirada. Opa. E eu gosto de um beach tênis também, gosto de jogar tênis também. Até na época do meu sítio fiz uma quadra bem bacana, levei o professor para aprender, mas não aprendi não, então mantive o futebol. E dentro disso, muito participativo dentro do clube, todos os departamentos, né? Sempre frequentei muito clube, mas sempre a gente fala aqui não, o fundão do clube aqui, que é o Canindé, um departamento onde existem os rachões dos sócios e dali começou, né? Ali começou a gente... o carisma, a popularidade, e frequentando departamentos, onde acabei sendo assessor e depois conselheiro, e aí diretor de base, né, que depois mudou a nomenclatura para assessor. Todos os diretores aqui, antes todos os diretores eram vice-presidentes, e aí os assessores eram diretores. Aí mudou a nomenclatura, os vice-presidentes foram para diretores e os diretores foram para assessores. E nessa época que eu assumi a base, foi uma gestão maravilhosa, onde a gente conquistou muitos títulos e tivemos grandes jogadores que subiu profissional, uma quantidade muito boa, onde deu a maior receita da história do Corinthians até então, que foi o primeiro Pedrinho, né? E aí começou, e aí a popularidade é isso, é dentro do clube, é a essência, não vamos perder nunca a nossa origem. Eu acho que isso é muito bom, isso faz bem para a saúde. Quando um dirigente de um clube passa pelo futebol, seja profissional, seja categoria de base, não é? Existe sem dúvida alguma uma tendência, digamos assim, a ele se aprofundar cada vez mais na política do clube e, evidentemente, chegar até a presidência, como o senhor é um dos atributos. Eu queria que o senhor dissesse em relação à sua participação nas categorias de base, já que foi realmente um sucesso a tua gestão, e por que você decidiu ser candidato a presidente do Corinthians? Primeiro dizer que ninguém faz nada sozinho, né? A gente teve uma participação na base, onde tinha outros integrantes também, que todos trabalharam muito. A gente, lógico, pela experiência do futebol, né? Isso faz com que a gente seja mais ativo, mas sempre com a ajuda de todos, deixar uma coisa muito, muito clara. Só que ali a gente tomava algumas decisões, e a categoria que eu tomava conta é a categoria que a gente chegou, enxugou, tinha excesso de atletas, assim como a gente fez também no profissional. Isso tudo foi uma escola muito bacana. A base é uma escola importante, é a mesma situação do profissional com uma outra proporção. Então a base me deu uma experiência muito grande, e quando a gente assumiu a base na época, o Corinthians tinha pouca porcentagem dos atletas de formação. Isso já era um desafio, a gente começou daí para frente aumentar as porcentagens, fazer melhor contrato para o Corinthians, onde começou a dar um lucro melhor para o Corinthians, e uma administração mais rigorosa dentro da nossa categoria, que é onde fomos campeão de tudo que você imagina: campeão da Copa do Brasil, campeão do mundo, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão da Taça BH. Enfim, a gente conquistou tudo que imaginávamos, tudo que é importante para o Corinthians. E foi ali que começou a nascer a história de candidato. Para te falar a verdade, eu nunca nem sonhei ser assessor, quanto mais diretor, quanto mais conselheiro, quanto mais presidente. Mas foi uma iniciativa sua ou os companheiros começaram a levantar a hipótese, falar, pô, você tem jeito, você leva jeito, você valorizou, não é, o elenco de base, você falou do Pedrinho, que foi realmente uma joia da coroa. Como é que foi mais ou menos isso? Teve outros que vingou bem em outros times também, né? Teve o Carlos Augusto, que está na Itália, o Léo Jabá, teve outros também, né? Teve outros. Eu não sei, para te falar a verdade, Beto, assim, a coisa foi tão rápida, a coisa foi tão assim, entrando que às vezes a gente brincava, né? O próprio futebol, assim, eu organizava a turma e tal, e aí um outro amigo falou, você tem que ser presidente do Corinthians, né? Mas na brincadeira isso nunca encheu meu ego e nunca passou pela minha cabeça realmente seguir isso. E inclusive ontem eu estava falando sobre isso, eu estava com a Cris, que hoje é diretora da Seleção Brasileira, diretora feminina da Seleção Brasileira, e o marido dela foi o primeiro a falar para mim isso. Eu falo, ontem, por incrível que pareça, ela nos visitou no CT e a hora que ela saiu, eu comentei com o Bocato. Falei, olha, o marido dela foi o primeiro que falou para mim que eu tinha que ser presidente, eu nunca... E aí depois nascem umas brincadeiras, aí através do trabalho começam, né? E aí teve algumas situações aqui que a gente bateu de frente, né? Teve a coragem de fazer algumas situações, e aí começou mesmo o nome cada dia mais forte, e até que eu fui começar falando com grupos, primeiro com
com o departamento onde eu trabalhava, assim, onde eu participava mais, que é o futebol, que é o maior colégio eleitoral nosso dentro do clube. E a gente brinca, né, que é o departamento que sustenta o clube, entre aspas, porque a gente frequenta aqui verão, inverno, sol, chuva, né? Todos aqui, porque os rachões de segunda a domingo não para. E ali começou realmente a crescer a coisa, porque todo mundo é isso, a gente precisa de um representante nosso aqui, um cara que entende o nosso clube e tal. E aí começou forte, eu fui falar com algumas pessoas. E por incrível que pareça, o primeiro que nós fomos falar foi o Mário Gobi. Tá aí meu amigo que pode ser testemunha. Por incrível que pareça, foi o cara que também me incentivou. Falou, não, nós precisamos realmente de um cara que tem a essência do clube, que tem um carisma do clube. E eu acho que você e tal. E aí começou a nascer. Que depois ele até saiu para ser meu adversário. E aí você acabou na eleição ultrapassando ele em número de votos. Ô presidente, e aí você começou a se aprofundar, ou seja, nos departamentos, tem um olhar mais profundo, não é, em Sim, todas as atividades e modalidades do clube. Aí com autonomia, né, de candidato, aí você consegue fazer isso. Aí eu comecei a realmente me aprofundar em termos de direção de departamentos, para entender as dificuldades, as necessidades que o departamento tinha, reclamações de sócios, o que precisaria para a gente melhorar o clube, né? E como eu sou do clube, e como quando acabar o meu mandato, eu quero terminar minha vida dentro do clube, assim como eu estou desde jovem, né? Isso aqui é o quintal da minha casa, a gente brinca, né? Que aqui é o quintal de muitas casas aqui, pessoas que frequentam aqui 50, 70 anos, é um absurdo. Isso aqui é uma coisa que entra, não sai mais. E eu sempre dizia, né, e digo até hoje, né, que assim que acabar meu mandato, eu acho que eu vou ser o primeiro presidente da história que realmente vai terminar sua vida aqui dentro, com os amigos, com o esporte. Você está feliz como presidente do Corinthians? Estou muito feliz de ter, eu até brinco, né, eu como corintiano, eu sempre quis trabalhar muito pro Corinthians, né, sempre dei ideias assim, trouxe patrocínios, enfim. E hoje como presidente é uma obrigação, né, uma obrigação você fazer pelo torcedor, pelo sócio do clube, o que eu venho fazendo em termos de manutenção dentro do clube, ingressos, eu sangrei porque foi um ano aí de gestão onde eu consegui manter o ingresso congelado, o ingresso mais barato do mundo, e onde eu sempre dizia na minha campanha, eu como presidente eu vou sangrar, no bom sentido, o CNPJ, eu não vou sangrar o CPF, porque o Corinthians só é o que é graças a essa torcida maravilhosa, graças a essa torcida que incentiva, que apoia, que dá esse respaldo para que você possa brigar por essa marca. E o Clube Social foi a mesma coisa, desde que eu assumi, eu sempre prometi melhorar e ter uma mensalidade popular para que todos os corintianos pudessem frequentar, porque eu sempre li as redes sociais, eu sempre tive informações das pessoas, poxa, o clube é caro, o clube é isso, o clube é aquilo. E a gente Aliás, você teve que parar, não é, o ingresso de torcedor, de associado, porque, se não me engano, me corrija se estiver errado, você abriu para o quadro associativo e mais de 4.500 sócios novos, é isso? Menos de 3 meses, foi um recorde isso aqui, tinha fila que virava aqui a entrada do Parque São Jorge, para as pessoas Você acha fazerem que é títulos. a questão financeira ou, de alguma maneira, as pessoas passaram a acreditar na tua gestão? Que o clube teria uma significativa melhora? Eu acho que juntou tudo, né? Assim, a liberdade que todos os sócios aqui dentro têm conosco e o fator também de que eu, como presidente, eu sempre valorizei muito as mulheres aqui dentro. E nós aproveitamos um mês, que era o Dia das Mulheres, acho que é maio, se não me engano, março, né? E nós abrimos um desconto, né? 50%, você mulher, porque aqui tem um grande problema. Nosso clube, que não queira um clube antigo, era um clube mais machista, né? Hoje, graças a Deus. Transformou então o Corinthians numa passarela, é isso? E outra, o que eu vi aqui? O clube, quem entende da família? A mulher. Qual a necessidade que a família dentro de um clube pode ter? A mulher sempre sabe disso. Então vamos valorizar a mulher. Pela primeira vez na história eu tenho uma diretora do futebol profissional masculino mulher, eu tenho uma diretora social mulher, pela primeira vez nós temos uma mulher na mesa do conselho. E quando nós abrimos, porque aqui assim, quando você fica sócio, você leva o rótulo de 00. E a esposa, ela seria o 01 e os filhos 02, 03. E nosso estatuto só dá direito a votar o 00. Então a maioria aqui, 90%, 95%, acho que 90% se eu não me engano, o 00 é homem. Então a mulher não tem direito quase a nada aqui, ela não tem direito a opinar. E na época também, quando eu fui vice do Rockstadinho, nós já lançamos para que a mulher, o 01 que a gente fala, pudesse ter direito a voto. Então a gente queria mudar o estatuto para isso, já para começar a valorizar a mulher, para dar um número significativo de sócios, dificultar um pouco, que aqui a gente falava muito da compra de voto, porque isso dificulta mais, aumentando o colégio eleitoral. Então nós fizemos essa promoção no Dia das Mulheres, com 50% de desconto no títulos, para que elas viessem ficar sócio a família. E foi um sucesso, foi um sucesso. Tinha filas aqui para fazer todos os dias, e com isso incomodou muita gente aqui. Só que, se você for ver lá atrás, eu cheguei a frequentar isso aqui com 100 mil pessoas, você tinha que pedir licença para colocar o pé na piscina, e era muito menor nosso parque aquático. Hoje não, hoje está muito bem estruturado, tem vários equipamentos, acessórios que beneficiam o sócio. E aí eu falei, poxa, aí começaram a vir fazer uma cobrança aqui, que eu tinha que parar de vender título, que eu tinha o contrário. Quantos sócios hoje o Corinthians possui, presidente? Sócios, acho que tem uns 20 mil mesmo, mas frequentando assiduamente uns 8 mil, 7 mil, mais ou menos, depende dessa rotatividade que tem. É uma cidade, né? É uma cidade, isso aqui é um vício, todo mundo passa aqui seus finais de semana. E o que é bacana isso aqui, assim, porque todo mundo fala, quando fez os prédios, as piscinas, as famílias que compraram apartamento, tinham sua piscina em casa, realmente pararam de frequentar o clube. Mas eu acho que a partir do momento que você dá uma estrutura para essa família, que você tem uma coisa, um diferencial aqui dentro, eles voltam, e é isso que a gente queria
resgatar, entendeu? A gente queria resgatar Você essa... conseguiu, né? Com muita eficiência. Né? Isso, e o que nós fizemos? Além de abaixar o título em 50%, porque o clube ele não vive da venda do título, ele vive da manutenção mês a mês do título. E é isso que nós precisamos, nosso clube é um clube deficitário. E eu precisava equacionar de alguma forma, começar a ter o meu departamento autossustentável. E é isso que nós fizemos. Hoje eu tenho aí 4, 5 departamentos autossustentáveis. Antigamente a gente tinha um no máximo, nem tinha, e o déficit aqui é muito grande. Então eu precisava de alguma forma trazer receita aqui para dentro. Sem dúvida. E hoje a gente está fazendo isso, trazendo receita não só de patrocínio, como mais sócios, uma arrecadação já melhor aqui. Também os departamentos, tem departamento aqui que você paga alguma manutenção, como eu não tenho ainda condição financeira para tirar essa manutenção, esse valor também que é irrisório, aqui que eu fiz, de 2 meses eu aumentei para 6 meses, para a pessoa ter um tempo maior de frequência para poder pagar sua manutenção naquele departamento. Então tudo isso aí foi ajudando, tudo isso aí, eu acho que também por isso a nossa popularidade, porque eu penso no sócio, eu penso no torcedor, e é isso que eu quero para a marca, trabalhar para esse torcedor. Presidente Augusto Melo, eu considero o senhor um presidente de clube de futebol inusitado. Fiz muitas reflexões em relação à sua gestão desde que o senhor assumiu o Esporte Clube Corinthians Paulista. Em muito pouco tempo, o senhor trocou muitas pessoas que o apoiaram em vários departamentos, porque realmente eles entraram numa zona de conflito. Não cabe aqui julgar, mas os resultados estão aí. E o senhor conseguiu, de uma maneira absolutamente rápida, criar no Campeonato Brasileiro um Corinthians que empolgou, um Corinthians que trouxe jogadores importantes, você montou um time competitivo, independentemente do Botafogo campeão, eu acredito ao Corinthians a grande sensação do Campeonato Brasileiro.